E aí, pessoal, beleza? Bom, agora nesse momento eu vou fazer alguns comentários sobre Cristo, o reino dele e a maneira como o reino dele não é dessa terra, né? O que em si só já testifica que Cristo é realmente o Filho do Deus Eterno. Bom, primeiramente a história da humanidade, ela se repete sempre em ciclos, né? São sempre os mesmos debates, os mesmos problemas políticos, sempre as mesmas situações que vêm do ser humano, né? Desde o tempo do Império Romano, onde tinha lá os patrícios, tinha a Assembleia da Plebe, era sempre os mesmos debates. As guerras são sempre pelos poder, território, dinheiro, soberania, né? O ser humano, infelizmente, ele sempre dessa maneira. É sempre repetitivo, né? Desde da queda do homem, desde a queda do ser humano. E o ser humano, ele sempre está aí vagando no escuro, procurando solucionar os problemas, né? Só que o que o ser humano sempre faz em sociedade é que ele sempre busca solucionar os problemas de fora para dentro, né? Criando leis, criando regulamentações, né? Não estou aqui para falar contra leis, contra regulamentações, porque elas acabam sendo necessárias, mas é a mesma história, é sempre repetitivo, é sempre o mesmo ciclo. Não sei se você consegue compreender, mas é sempre, né? A lei de não matarás, né? Tá sempre aí na história da humanidade com esse comando, né? Punindo quem mata alguém, né? Desde a lei mosaica até hoje em dia no Código Penal brasileiro, né? Matar alguém é sempre um crime e a conduta humana acaba sempre sendo repetitiva, né? É sempre a mesma coisa e os governos estão sempre debatendo os mesmos problemas, né? Muda a tecnologia, muda uma ou outra coisa, mas a raiz dos problemas eles estão sendo sempre os mesmos. E bom, então tudo que é humano só pode dar fruto humano, né? Como está escrito, pela árvore conhecereis o fruto. Então, se o ser humano ele só pode dar frutos humanos, né? Então, a diferença de Cristo é que o fruto de Cristo é um fruto diferente de tudo aquilo que o ser humano já tinha visto antes. É uma quebra de paradigma, uma revolução na mente do homem. Então, por isso, é uma prova de que Cristo só poderia ser enviado pelo próprio Pai, pois o fruto dele foi diferente do fruto dos homens. Ele foi o único líder que não teve envolvimento com questões políticas, com questões de território e etc. Tiveram sim vários outros líderes na humanidade, mas nenhum foi tão isento dessas questões humanas como o Cristo foi, né? Tem a passagem quando Cristo é questionado sobre o imposto, né? E ele pergunta: de quem é a face dessa moeda? A face é de César, então dê a César o que é de César, entendeu? Porque o que é dele não é daqui, e o que é dele não é comprado, e o que é dele não procede dos homens, mas procede do Pai. Mas então quer dizer que a gente deve ser isento de todas essas questões desse mundo aqui? Não, né? O próprio ordenamento é: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o que é pra gente fazer? Se o reino não é deste mundo, então como que se conecta, né? Um mundo com outro mundo. Eis que Cristo é a solução para isso. É a conexão do mundo terreno com o mundo espiritual do Criador, né? O próprio sentido da palavra religião, que hoje em dia a gente fala, vem do latim, quer dizer religare, e quer dizer ligar
que quer dizer religar. Então Cristo é a verdadeira fé, é a verdadeira religião, porque Ele é o único que consegue ligar o que está nessa terra com a outra terra. Então, por quê? Porque todo aquele que entende que deveria estar na cruz com Cristo, morre com Cristo. E todo aquele que morre com Cristo, renasce com Cristo. E quando Cristo, não é renasce, ressuscita com Cristo. E todo aquele que ressuscita com Cristo é nova criatura. Porque Cristo, quando ressuscita, ele já é nova criatura. Então você ressuscitando com Cristo, a única coisa que você vai poder ser é uma nova criatura, né? E essa nova criatura, dando grata pela salvação da cruz, busca de dentro para fora fazer a obra, que é amar o próximo e ao Pai sobre todas as coisas. Então é aquela passagem: quem é nascido da carne vive pela carne e faz as obras da carne, mas quem é nascido do Espírito vive pelo Espírito e faz as obras do Espírito e testifica do Espírito, né? E o Pai está com ele, porque a única maneira de renascer, de reviver, com o Espírito é por Cristo. Então, por Cristo, nós somos conectados a essa outra dimensão espiritual, a essa outra nova realidade espiritual, né? E assim, diante desse raciocínio, nós temos que uma outra prova da natureza divina do próprio Cristo, pois ele é o homem que não se corrompeu com os ditames políticos desse mundo. Quando ele foi convidado a ser o rei, ao rei do seu povo, né, e liderar contra os romanos, ele não aceitou, porque seu reino não é daqui, seu reino procede de outro lugar, e por meio dele nós podemos ter acesso a esse novo reino, ter acesso a essa nova consciência, a essa quebra de paradigma dentro da nossa mente e também dentro do nosso espírito, né? Então, por meio desse raciocínio, né, que o espírito é o entendimento que o Pai dá pra gente, a gente pode entender toda essa dimensão dessa realidade espiritual que vai além dessa realidade física, por meio das próprias ações do próprio Cristo, não fazendo parte dessa realidade material. É o estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Que é uma tarefa muito complicada, e só é possível de consegui-la quando a gente é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Quando a gente existe dentro de nós mesmos, junto com o Pai, e assim a gente pode influenciar o mundo, partindo primeiramente de nós mesmos, pela obra de Cristo na cruz. Então é esse o raciocínio, pessoal. Gostou? Deixa um like aí, divulga para alguém, para algum irmão que você acha que precisa ouvir essa linha de raciocínio, né, sobre o porquê do Cristo não se manifestar em questões políticas, e mesmo não se manifestando, ter influenciado a humanidade de tal maneira que hoje em dia é impossível falar de justiça, é impossível falar de padrão moral sem seguir a Cristo, né? Porque Cristo, ele foi de dentro para fora, ele foi primeiro, né? E assim ele mudou o mundo de dentro para fora. E é assim que a gente deve viver. Então deixa aí seu joinha, né? Contribui com o que eu estou tentando fazer aqui, que não é por mim, é por todos os irmãos que estão por aí.
e querem ouvir uma mensagem desse jeito. Deixa um comentário, deixa uma mensagem de apoio, uma mensagem de incentivo, se você achar que deve. Ou deixa uma crítica também, porque não, pode criticar à vontade, né? E é isso. Se possível, compartilha com alguém que você acha que seria legal ouvir essa mensagem, esse raciocínio. E é isso, muito obrigado a todos e eu vou ficando por aqui. Falou! Que o Criador do céu e da terra possa estar sempre com vocês, abençoando. Até mais.